É Jesus, né? Afinal de contas, é o nascimento dele que justifica tudo isso, Thaís. Pois é, essa é uma data em que as pessoas realmente têm esse sentimento de reunir a família, de festejar, têm o desejo de presentear parentes e amigos, de espalhar alegria, mas nem todos sabem ou entendem, compreendem ali o real significado do Natal. Para a igreja, o Natal simboliza isso que você falou, Marcos, que é o nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador, que trouxe luz, que trouxe esperança ao mundo. É uma celebração de amor, uma celebração de renovação, de união, representando valores como compaixão, perdão, generosidade, solidariedade. A gente convidou hoje, especialmente nesta data, o arcebispo de Maceió, Dom Beto Breis, que gentilmente atendeu o nosso convite, está aqui para conversar conosco. Seja bem-vindo, muito bom dia, Dom Beto. É uma data que realmente as pessoas precisam entender o real significado. Ainda falta muito de compreensão? Com certeza. Há um processo, inclusive, crescente de secularização, de tirar do Natal seu verdadeiro significado, né? Celebramos justamente Deus conosco. O Filho de Deus vem ao nosso encontro e de uma forma surpreendente, porque Deus é todo-poderoso. Nem podemos dizer que Deus é grande, porque quando dizemos que uma realidade é grande, afirmamos que ela tem um tamanho. Deus é imenso, não tem medida. No entanto, Ele vem a nós, vem ao nosso encontro, impotente, porque um menino recém-nascido, pequenino e frágil. Então é o jeito de Deus se comunicar e nos salvar. Alguém dizia de uma forma muito bela que Ele desce para que a gente possa subir ao seu encontro. Então a festa do Natal é a festa desse intercâmbio de dons entre céu e terra, Deus e humanidade para a salvação. É importante lembrar que, por conta da data e do apelo comercial que existe, né, alguns símbolos acabam tomando conta, pelo menos no imaginário de algumas crianças, e se os pais não tiverem cuidado, elas vão crescer sem essa compreensão, achando que o Natal existe em função da figura comercial do Papai Noel, sem entender que, na verdade, está lá a representação do presépio, que seria o próprio nascimento de Jesus. É esse aspecto comercial que às vezes preocupa muito a igreja, bispo, que faz com que as pessoas desviem a sua atenção? Com certeza. Na verdade, houve uma certa manipulação do Natal. O Natal se tornou uma festa, uma ocasião de apelo comercial, de consumo, de crescimento de consumo. E as pessoas acabam ficando na superficialidade da celebração do Natal. Às vezes até encenando um pouquinho. E deixam de celebrar o seu verdadeiro significado. Eu tenho dito nesses dias, nas nossas comunidades onde tenho visitado, né, que se o nosso coração na luta de Natal não vibra de alegria, com a certeza de que somos amados por Deus, e a prova do amor de Deus é que Ele vem morar no meio de nós. Esse é também o fundamento de uma esperança que não decepciona, como diz o apóstolo. Então, se a alegria não toma conta de nós, uma alegria que não depende de fatores externos, mas dessa fé, dessa certeza, então não é Natal. Então ficamos às vezes no que comer, no que vestir, e esquecemos de como acolher Deus que vem ao nosso encontro. As famílias são as principais responsáveis por passar a simbologia, o real entendimento sobre a data para os filhos, para as crianças que ainda estão ali em fase de aprendizagem, de compreensão do que realmente significa, ao invés de estar só, né, presenteando e colocar o sentido nessa época no presente, ou no simbolismo ali do comprar, ou do Papai Noel, da figura simbólica. A igreja, a arquidiocese, ela se prepara para as comemorações. Como é que estão esses preparativos? Inclusive, só para retomar uma sugestão que cresce cada vez mais, de as famílias terem um presépio em casa, de qualquer material, mas ter ali aquela cena que representa a humildade de Deus que vem ao nosso encontro. E ali os pais, que são os primeiros catequistas, educadores na fé, podem apresentar o verdadeiro sentido do Natal, que não é Papai Noel, que não é isso e aquilo, mas que é Deus conosco, né? Pois nós temos uma vasta programação em todas as paróquias, não só de Maceió, mas no mundo inteiro. O dia de hoje é um dia de celebrações especiais. Hoje é a celebração da vigília de Natal, a celebração que nos prepara para celebrar bem o Senhor que vem ao nosso encontro. Então, em cada paróquia, aí as pessoas, inclusive, podem procurar ali na rede social da sua paróquia, da sua comunidade. Tem celebração hoje e as várias celebrações amanhã.
Hoje eu mesmo vou celebrar ali na Praça do Bebedouro, na antiga Praça do Bebedouro, porque pesquisando um pouquinho a história de Maceió, eu vi que havia uma tradição de celebrações de Natal naquela praça, ali de frente à velha igreja do Bebedouro. Nós vamos celebrar ali naquela praça hoje à noite e amanhã de frente à igreja do Bom Parto. Ali também naquela situação em que muitas famílias tiveram que ser deslocadas. Também porque é festa de Nossa Senhora do Bom Parto. No dia que o menino nasce, a gente contempla o amor da mãe que acolhe o filho que nasceu. Parabéns por essa ideia de celebrar nesse local, resgatando não só a história, mas ao mesmo tempo alertando as autoridades para o drama vivido pelas famílias, né? Porque o Natal é união. E o que houve naquela região, por conta de uma ação criminosa de uma mineradora, foi a dispersão. Então, quer dizer, a vida em comunidade chegou ao seu final. Parabéns por essa iniciativa. Eu tenho notado que as últimas mensagens do Papa em relação a essa proximidade com o final do ano se preocupa muito com a violência e com as guerras, né, que tomam conta do mundo. Nós não vivemos guerras a exemplo do que o mundo vive, mas temos as nossas próprias guerras. O combate à fome, o combate a essa miséria, essa corrupção, né, que acaba faltando para os mais pobres. Como é que a igreja no Brasil também se posiciona em relação a isso? O Papa fala, inclusive, de uma guerra mundial em conta-gotas. Só que, na verdade, tem crescido muito. Acho que já não é mais conta-gotas, mas agora já um crescente de guerras do mundo inteiro, e de ameaças entre as nações, Oriente Médio, na região Rússia e Ucrânia, ali na China, depois Coreia. E percebe que o mundo está em polvorosa. Vivemos uma das fases difíceis da história, um desses tempos sombrios. E no Brasil também nós temos uma guerra civil não declarada, né? Porque os que morrem vítimas da violência em nosso país, sobretudo nas grandes cidades, equivale a uma guerra. Né? Então, é uma guerra civil não declarada, né? Que morre sobretudo os mais pobres, né? Nas periferias, assim. Então, a mensagem de Natal é uma mensagem de paz. Inclusive, os anjos disseram aos pastores, paz na terra, né? E a paz, ela não é só fruto da ausência de guerra. A paz acontece quando há justiça, em que todos têm o direito a viver com dignidade. Esse é o princípio fundamental da paz. Que às vezes pode haver uma ausência de conflito, mas com pessoas e tantas pessoas sem os direitos fundamentais de alimentação, moradia, trabalho, que afirmem a sua dignidade. E essa beleza do Natal, porque se Deus se faz gente, pessoa humana, toda pessoa humana tem uma dignidade que ninguém tira. Bispo, a gente sabe do importante papel social que é desenvolvido pela Arquidiocese, pela Igreja Católica de maneira geral. E aí a minha pergunta vai muito voltada para isso. Qual é o diagnóstico, qual é o retrato que se tem, principalmente da população de rua aqui em Maceió? Porque chega nessa época, a gente começa a ver uma crescente população de rua. Esse é o retrato que muitas vezes fica escondido, oculto aos olhos da sociedade? Com certeza, com certeza. O número é crescente. Inclusive, nós disponibilizamos um espaço da Arquidiocese ali de frente à estação, que é o antigo palácio. A casa foi construída nos anos 30 para ser a residência do arcebispo. E hoje a gente chama de Palácio dos Pobres, né? Tem um grupo que acolhe ali as pessoas, ali são oferecidas refeições, café da manhã, acompanhamento psicológico, profissionais de outras áreas, voluntários, né? E a gente percebe que o número é grande. Também ali nas Mangabeiras tem o Santuário Virgem dos Pobres. Todo dia tem um grupo que vai ali tomar o café, ser acolhido. De fato, há um crescimento de pessoas em situação de vulnerabilidade e rua. Às vezes tem gente que tem até uma casinha, mas vai para a rua porque ali recebe comida. Ou recebe algum tipo de ajuda. Um tipo de ajuda, porque à noite sempre vão os grupos levar roupa, comida, às vezes nessa época de Natal algum presente para as crianças. Então há uma situação. E o estado de Alagoas é um estado em que tem mais uma situação de gravidade social em nosso país, né? É verdade. Uma coisa que tomou conta pós-pandemia, mas que já havia no acrescente no Brasil, eram os problemas de depressão. E a gente percebe que essa ausência, né, muitas vezes de apoio psicológico no primeiro momento e psiquiátrico em alguns casos, fazem com que as pessoas, inclusive, tenham ideação até mesmo suicida. E o período do Natal, que é um período de nascimento, é um período em que a vida ela tende a aflorar, ou pelo menos essa discussão nossa mais em relação a isso.
Que mensagem o senhor deixaria para as pessoas que nesse momento vivem aquela angústia, acham que o Natal é um período triste, né? Justamente porque às vezes não tem nem família para abraçar e nem amigos, ficam mais isoladas. Nesse momento, qual seria uma mensagem para essas pessoas? É uma revista alemã, Der Spiegel, em 2018, já falava de uma pandemia de males emocionais. Já antes da pandemia, a humanidade já estava doente. E os sinais são pânico, depressão, ansiedade e tantos outros males que foram agravados depois da pandemia, com toda a situação de insegurança que nós vivemos também nesse tempo agora. Isso tem provocado, acelerado esses males emocionais, né? O jubileu que nós vamos iniciar aqui na Arquidiocese no próximo dia 29, ele tem como lema Peregrinos da Esperança. E trazendo aquela frase de Paulo aos Romanos, né? A esperança não desilude, não decepciona. Então, celebrar o Natal é justamente celebrar que nada nos separa do amor de Deus que se manifesta em Cristo. Então, aquilo que eu lembrava antes, uma esperança, uma alegria que não depende das circunstâncias, mas de uma certeza. Deus às vezes se cala, silencia, mas jamais se ausenta, né? O próprio Maria e José fizeram a experiência do silêncio de Deus. Basta ver que o menino nasceu numa estrebaria. O berço foi um coxo, né? Depois teve que fugir para o Egito. Há situações que a gente não entende, de dor, de sofrimento, mas Deus não abandona, nunca. E Jesus é a prova que Deus é conosco. Dom Beto, a gente chega ao final da nossa conversa, agradecendo mais uma vez a sua presença, pedindo que a gente encerre esse momento, como sempre temos a oportunidade de pedir, com uma bênção para todos que assistem nesse momento o Boletim Gazeta. Pois é, que Deus então abençoe a todos, que possam verdadeiramente celebrar o Natal, acolhendo Deus que vem ao nosso encontro, abrindo as portas das casas, dos corações, para Ele nascer, ser acolhido. E então que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos guarde e vos proteja, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada, Dom Beto Breis. Feliz Natal e parabéns por todo o trabalho que vem sendo feito pela Arquidiocese nesse momento. Amém. Feliz Natal. Feliz Natal. Vamos finalizar com uma